Olá, sétimo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Espero que todos vocês estejam bem. Vocês já sabem quais são os materiais que vocês têm que pegar: lápis, caneta, caderno, borracha. E não esqueça, por favor, do livro didático de vocês, para facilitar o entendimento, e aí vocês vão poder acompanhar e saber do que de fato estou especificando, que está dentro do próprio livro didático de vocês. Para quem está chegando, prazer, sou o professor Marcos Paixão. A semana passada a gente trabalhou sobre a reforma religiosa lá que ocorreu através de Martim Lutero, quando ele propôs as 95 teses, é justamente a questão de tentar modificar algumas questões que ocorriam dentro da própria igreja lá no período da Idade Moderna. Já como a Igreja Católica não aceitou essas reformas, aí surgiu o protestantismo, que é um conjunto de religiões, um conjunto de igrejas que passaram a crescer na Europa e automaticamente aí contra os princípios do catolicismo. Aqui abaixo segue o meu e-mail e hoje a gente vai trabalhar não especificamente a reforma, mas depois da reforma, qual foi a reação da igreja, que é chamada de contra-reforma. Então, qual é o conteúdo de hoje? A contra-reforma e seus desdobramentos no mundo, na Europa e na América Portuguesa. Aqui, pessoal, é o capítulo 6. No capítulo 6, além de nós trabalhar o que foi a Contra-Reforma, a gente vai entender o que foi a Inquisição religiosa, vamos entender o processo de catequização, o Concílio de Trento, né? Tudo isso aqui, estratégias criadas pela Igreja Católica a fim de tentar proibir, de tentar romper e conter o avanço do protestantismo lá na Europa. Aqui abaixo segue o meu e-mail para que vocês possam estar tirando quaisquer dúvidas. Não esqueçam de fazer a atividade de história, cada videoaula de história, uma atividade, de fazer a videoaula de história que está logo aqui abaixo. Também não esqueça, né, de curtir a videoaula aqui, ao mesmo tempo de comentar de qual escola você está falando, né, qual escola você estuda, e também o seu nome, tá? Porque na próxima aula eu vou retornar a mencionar o nome de vocês, que está sempre acompanhando nossas videoaulas, ok, pessoal? Então, vamos lá, o nosso conteúdo que hoje está bem legal. Primeiro, reforma protestante. Não pode se trabalhar contra a reforma sem mencionar o que foi a reforma. O que foi a reforma? A reforma foi um conjunto de ações que Martim Lutero, juntamente com outros líderes lá na Europa, tentou modificar algumas práticas dentro da igreja. Mas a Igreja Católica, pelo fato de não aceitar essas mudanças, como a celebração da língua em latim, sair do latim para uma outra língua onde as pessoas pudessem entender, a celebração da missa de costa, eram pequenos atos. Então, a Igreja Católica ela não aceitou essas propostas, a reforma que Martim Lutero, que era católico, propôs. Aí, o que foi que ocorreu? Surgiu uma nova religião, um novo conjunto, um novo dogma. Que dogma é esse? O protestantismo, como o calvinismo, o luteranismo e outras religiões que se tornaram uma oposição ao catolicismo. Haja vista que o catolicismo não aceitou as propostas de Martim Lutero e outras ideias a fim de tentar se adequar à realidade da época. Então, a reforma foi isso. Eu quero que vocês entendam primeiro o que foi a reforma. Ok, pessoal? Mas aí surgiu aqui de forma mais específica para que vocês entendam. A reforma religiosa foi um movimento que dividiu os cristãos do Ocidente no século XVI, originou diversas novas religiões chamadas de protestantes, as quais não mais seguiram o comando e a orientação do Papa de Roma. Ou seja, agora o mundo estava dividido. De um lado, o catolicismo, do outro, as novas religiões que ficaram conhecidas como protestantes. Quebrando a unidade religiosa cristã, a reforma religiosa protestante estabeleceu o fim da quase linear supremacia eclesiástica na Europa. Como assim, professor? Significa que, com o surgimento do protestantismo, a Igreja Católica começou a perder poder e automaticamente passou a perder a ideia de que era a única igreja, a única maior instituição da Europa. Agora, sendo ali um espaço de competição entre o protestantismo e a Igreja Católica. Agora, vamos lá. A Europa após a reforma, tá? O que eu quero que vocês analisem aqui? Olha, as partes que são amarelo mais escuro são os católicos. Então, nós temos aqui quem? Polônia, toda essa região aqui, ó, Polônia,
Áustria, França, Espanha, Irlanda, toda essa região aqui, menos a Suíça, eram católicos, tá ok? Eram católicos. E quem eram os países protestantes? E quem eram os países que estavam aderindo ao protestantismo, ao calvinismo, ao luteranismo, ao anglicanismo? Eram justamente quem? Luteranismo são os países representados de verde. Então, nós temos aqui quem? Suécia, Noruega, Dinamarca, Rússia, tá? E só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que era os luteranos. Quem eram luteranos? Eram as pessoas que construíram suas perspectivas a partir do luteranismo, tá? Representado ali por Martim Lutero, com suas 95 teses. Do outro lado, a parte mais um amarelo mais claro, nós temos o calvinismo. O calvinismo derivado de um outro reformador, que é justamente quem, pessoal? Nós temos aqui a Escócia e a Suíça. Somente esses dois países eram calvinistas. Também existem aqui os Países Baixos. Entenderam? Alguma dúvida? Pronto, seguindo. O que representa o amarelo é justamente, o amarelo mais claro, é os países calvinistas. Os países verdes são os luteranos. E o amarelo mais escuros são entendidos como os católicos, ok? E os anglicanos são os países numa cor mais forte, que acredita que seja bege, né? Que é a Inglaterra, olha. A Inglaterra era o grande polo do anglicanismo. Então, se a gente for parar para analisar, a Europa, aqui é a Europa, tá, pessoal? A Europa estava totalmente dividida. Aos poucos, a Igreja Católica, que era a maior instituição, estava perdendo poder. Então, se estava perdendo poder, ela precisava, né, naquela concepção, nessa ideia da Contra-Reforma, precisava criar algumas estratégias para tentar tornar esses países aqui, que todos eram católicos, pessoal, todos eram católicos, tentasse conter o protestantismo. E aí o que foi que ocorreu? Surgiu a Contra-Reforma. Por que Contra-Reforma? Porque é contra a reforma proposta por Martim Lutero. Então, a Contra-Reforma é uma reação da Igreja Católica ao protestantismo. Lá na atividade vocês têm. O que é a Contra-Reforma? Vocês respondem, é uma reação da Igreja Católica contra o protestantismo. Quando vocês falam protestantismo, eu aqui já vou entender que é o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo. Ok, pessoal? Então, foi o que ocorreu. A Igreja Católica se reuniu lá na Europa, ok? E propôs diversas estratégias para conter o avanço do protestantismo pela Europa. E aí o que foi que ocorreu? De forma bem mais específica. A Contra-Reforma, de modo geral, consistiu em um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica com o surgimento das religiões protestantes. Longe de promover mudanças estruturais nas doutrinas e práticas do catolicismo, a Contra-Reforma estabeleceu um conjunto de medidas que atuou em duas vias, atuando contra outras denominações religiosas e promovendo meios de expansão de fé católica. Isso aqui, pessoal, é bem interessante e eu quero que vocês percebam. Então, a Contra-Reforma ela tinha dois objetivos. Primeiro, conter o avanço do protestantismo. Porque se o protestantismo estava avançando, significa que a Igreja Católica estava perdendo espaço. Se perde espaço, perde fiéis. Se perde fiéis, perde indulgências. O que é indulgência? Né? Justamente aquela questão de din-din. Dinheiro não, na verdade não é dinheiro, né? Mas a compra, a suposta compra de um pedaço, a salvação eterna, né? A compra da salvação eterna. Então, a Igreja Católica estava perdendo poder, né? E aí foi o que ocorreu? Criou a Contra-Reforma, porque, de um lado, ela lutava contra a novas denominações, contra o protestantismo. Mas, ao mesmo tempo que ela combatia o protestantismo, ela expandia o catolicismo. Como assim, professor? Ela combatia o protestantismo através de perseguições e, ao mesmo tempo, por meio das grandes navegações. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, das grandes navegações, que a igreja investiu nas grandes navegações? Como é que ele expandiu? Através de novos territórios conquistados. Que novos territórios conquistados foi esse? O Brasil.
O Brasil foi resultado da Contra-Reforma. A Igreja Católica, perdendo território na Europa, fez o quê? Investiu nas grandes navegações, se deparou com o Brasil. Chegando ao Brasil, foi que o catolicismo fez, incentivou a catequização dos índios. Então, os índios, aos poucos, foram se tornando forçadamente a ser católicos. Então, por mais que a Igreja Católica ela estava perdendo poder lá na Europa, mas ela estava ganhando novos territórios aqui no Novo Mundo através da catequização dos índios. Percebam qual é o real objetivo da Contra-Reforma. Então, Contra-Reforma é porque a Igreja Católica foi uma estratégia da Igreja Católica contra a reforma de Martim Lutero, para não perder fiéis e automaticamente perder determinados privilégios e regalias. Aí aqui, pessoal, na página do Lisato de vocês vão procurar lá na página, tá? Que é justamente, se eu não estou enganado, na página 117, tá lá, pessoal, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele foi criado em 1545, 45 anos logo após a chegada dos portugueses no Brasil. Os portugueses chegaram em 1500, né? Então, em 1545, tá? A 1563, foram convocados por meio do Papa Paulo III, no qual se discutiram os problemas do cristianismo e se definiu a atuação da igreja diante da expansão do protestante. Também fez parte do movimento contra a reforma e da reforma católica. Ou seja, o Concílio de Trento foi um concílio, uma convocação com todos os padres, com todos os representantes da Igreja Católica lá na Europa. Eles foram convocados por meio do Papa Paulo III. Aqui está a imagem, pessoal, uma representação, na verdade uma pintura, uma representação do Concílio de Trento, para discutir quais seriam as estratégias que a Igreja Católica ia ter para tentar proibir, tentar coibir, tentar avançar, por outro lado, e tentar barrar o avanço do protestantismo. Dentro desse Concílio de Trento, surgiu o que, pessoal? A chamada Inquisição. Ok, pessoal? A Inquisição. Então, nós temos aqui o Concílio de Trento, né? Como resolver os problemas internos da igreja e combater a expansão do protestantismo. Aí, o que foi que eles discutiram dentro do Concílio de Trento? Que foi um encontro mundialmente com todos os representantes da igreja. O que foi que eles discutiram? O índice de livros proibidos. A Igreja Católica, tá? No período da Contra-Reforma, passou a queimar, aqui nessa imagem representa perfeitamente, passou a queimar diversas obras produzidas por quem? Por Martim Lutero, produzida, sobretudo, pelo humanismo. Lembra pro Renascimento? Eu falei o quê? Pessoal, o Renascimento foi um movimento lá na Europa, lembra na Itália, que surgiram novas ideias do mundo, não é isso? Produzir novas obras, novas escrituras. Então, a Igreja Católica, alguns representantes da Igreja Católica passou a queimar diversos livros que se colocava, que tinham uma nova visão sobre o mundo. Então, por exemplo, sobre a questão da pandemia, um exemplo. Anteriormente, acreditava-se que a pandemia ou a epidemia era resultado do pecado do homem. Então, o homem pecava e aí o que é que ocorria? Como uma resposta divina, ocorria a pandemia. Mas surgiram pesquisas dizendo que, afirmando e comprovando que isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a Igreja Católica ia atrás desses livros e queimava, proibia. Uma estratégia, tá? Que vocês, tenho certeza que vocês já viram. Normalmente, quando você vai ler um livro, né? Por exemplo, um livro aqui, né? Você vai passando as folhas, chega um determinado tempo, né? Que a folha do livro pega aqui, não tem como você passar. E o que é que você faz? Bota o dedo na boca, não é isso? Olha que exemplo que eu estou dando. Bota o dedo na boca e vai passando. Bota o dedo na boca e vai passando a folha. O que foi que a Igreja Católica, já como os livros eles estavam sendo proibidos de ser circulados, só poderia circular na cidade ou na igreja livros permitidos pela Igreja Católica, foi que a Igreja Católica fez? Alguns representantes começou a passar veneno nas páginas dos livros, ok? Passava nas páginas dos livros. Então, quando a pessoa ia ler, que fazia esse movimento, passava aqui, acabava morrendo. E aí, quando morria, normalmente o veneno era específico, a língua ficava roxa. Quando morria, que a Igreja Católica ia verificar,
que aquela pessoa tinha sido morta porque leu um livro proibido. Então, se ela leu um livro proibido, significa que ela é tida como uma herege. O que é uma pessoa herege? Uma pessoa que não se identifica, aliás, é uma pessoa que não se enquadra aos padrões do catolicismo naquele período. Então, uma pessoa que não seguia as doutrinas do catolicismo era entendida como herege. Então, se era herege, deveria ser perseguido, condenado à morte, exilado, enfim. Estou falando naquele contexto, tá, pessoal? Então, vejamos lá. Então, o índice de livros eram proibidos, os livros passaram a ser queimados. Os tribunais do Santo Ofício, que foi a Inquisição reativadas. Aqui eu não vou especificar, não, pessoal. Esse daqui, porque quer queira que não, ele é um pouquinho, que eu posso falar, para além da idade de vocês. Então, eu não vou detalhar. Só vou dizer assim, que foi um período ao qual a Igreja Católica passou a queimar as pessoas. Não é a Igreja Católica em si, mas alguns representantes da Igreja, né, passou a perseguir determinadas pessoas porque não seguiam, porque eram protestantes, porque tinham uma outra religião. Então, passaram a ser perseguidas. Se a gente for parar para observar, até hoje existe, não a Inquisição em si, mas as práticas ainda se perpetuam através da intolerância religiosa. A partir do momento que você não respeita a religião do outro, você está pregando, quer queira que não, uma perseguição ao outro. Tá? Vocês percebem muito bem os conflitos lá na África, né, que são diversas questões religiosas. Isso são tudo questão de tudo em nome de Deus, né? Fazem isso em nome de Deus, mas que na verdade está manchando a ideia de divindade, a ideia de amor, do amor de Deus. Então fazem em nome de Deus, mas na verdade não é Deus. Então temos aí a Inquisição, o período da Inquisição, que é justamente quando a igreja, alguns representantes da igreja passam a perseguir diversas pessoas hereges. Aí temos ações das campanhas de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola, expandiria a fé católica através das missões jesuíticas. É aqui, que eu vou explicar na próxima aula, que o Brasil se encaixa. O Brasil foi catequizado como resultado das práticas e da contra-reforma. Já que lá na Europa está perdendo espaço, vamos estimular, vamos tornar os índios católicos, porque tornando os índios católicos, automaticamente o catolicismo, a Igreja Católica, vai reconstituir o seu poder agora no Brasil, em um novo mundo. Ok? Era essa a ideia que eles pregavam anteriormente, tá, pessoal? Então, vejamos a Contra-Reforma de forma bem geral, tá? Medidas da Igreja Católica para conter o avanço protestante. Já falei aqui para vocês, o Concílio de Trento, reafirmação dos dogmas do catolicismo, criação de seminários e do catecismo. Vocês sabem que o catecismo surgiu no período da Contra-Reforma e está presente até nos dias atuais. A criação do Index era uma lista de livros que não deveria ser lidos por católicos, porque pregavam uma visão diferente. E reativação dos tribunais de Santo Ofício. Por que reativação? Então, porque anteriormente a isso eles eram ativos, né, lá em torno de 1300, mas que agora eles foram reativos, né, que é as perseguições, o verdadeiro caça às bruxas. E aqui nossa mensagem, pessoal, tá? É justamente que a gente trabalhou a ideia do contra-reforma. Foi a estratégia utilizada pela Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo. E aí eles partiram tanto para as palavras, como também para a própria violência física, chegando ao ponto de queimar pessoas vivas. Pessoal, não estou falando na concepção de hoje, não. Hoje, a Igreja Católica ela passou por diversas ressignificações, por diversas mudanças. São novos personagens, novas formas de ver o mundo. E a todo tempo a Igreja Católica está em transformação. Tá, pessoal? Eu não estou construindo aqui críticas para a Igreja Católica. Estou apresentando acontecimentos que estavam ligados à história de determinados representantes da Igreja Católica durante a Idade Moderna, tá? Vamos saber diferenciar aí. Então, a mensagem de hoje, pessoal, é que não gaste tempo com palavras desnecessárias. Ou seja, se você vai pronunciar alguma palavra e você percebe que aquela palavra não vai contribuir em nada para a sua vida, vai gerar conflito, não pronuncie. Silencie. Porque em determinados momentos o silêncio é a melhor resposta. Tá bom, pessoal? Mando um abraço especial para a Escola Municipal Pedro Alves de Macedo, que está aprovando e acompanhando o projeto em si, está sempre junto com a gente. Os alunos estão respondendo as atividades, gostam muito da interação de todos. Que vocês continuem fazendo as atividades, comente, diga o seu nome, da escola onde você estuda, tá?
E do mais, meu muito obrigado, que vocês fiquem em paz. Esperarei vocês aqui, pessoal, na próxima aula, tá ok? Por hoje é só. Não esqueça de fazer a atividade que está logo aqui abaixo e valeu!